Hoje, dia 18 de março de 2021, se completam 6 meses da entrada em vigor da maior parte dos artigos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018. E o que foi que mudou nesse período? O que aconteceu nesses 6 meses? É claro que ainda é um período pequeno, ainda mais considerando que a lei teve um período de vacância aí de pouco mais de 2 anos, né? Mas nesse curto espaço de tempo a gente já pode ver uma pequena mudança ocorrendo, porque nós partimos de uma situação em que o Brasil não tinha nenhuma cultura de proteção de dados pessoais, havia uma preocupação muito pequena com isso, apesar de nós termos já leis desde o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, há mais de 30 anos, com regras sobre coleta de dados, armazenamento em banco de dados, tratamento, necessidade de informação ou de consentimento dos titulares. Isso não existia de uma forma organizada, sistematizada, os direitos não eram exercidos de forma adequada e também não eram protegidos de forma adequada pela falta de uma lei geral que organiza e trata de uma forma mais completa e clara tanto não só os direitos dos titulares dos dados pessoais, mas também regula de uma forma mais clara e dá segurança jurídica para as organizações que realizam atividades de tratamento de dados pessoais, principalmente aquelas com fins econômicos. Apesar de a lei se aplicar a todas, em regra, pessoas naturais, jurídicas, de direito público ou privado, que realizam operações de tratamento de dados, e independentemente de ter objetivo de lucro ou não com isso. Mas é claro que os reflexos na prática afetam mais as empresas que usam os dados para transformá-los em informação, e essa informação vira conhecimento, e o conhecimento é utilizado para gerar lucro para as empresas. Nesses 6 meses nós já tivemos notícias de várias ações individuais e coletivas, já tivemos a primeira condenação em uma ação individual sobre a venda de dados pessoais por uma construtora para empresas parceiras que começaram a importunar e a fazer ligações indesejadas para os compradores dos apartamentos que não tinham consentido com esse compartilhamento dos seus dados. Já tivemos ações coletivas, várias ações coletivas. Um caso que foi bastante destacado foi a da Serasa, uma ação coletiva em Brasília, para impedir a venda dos dados pessoais. Eles eram vendidos por 98 centavos cada um. Também, cada vez mais nós vemos a imprensa noticiar toda semana, aparece na TV, em revistas, jornais e portais da internet, pelo menos uma notícia nova sobre um vazamento ou megas vazamentos de dados pessoais, como nós tivemos em 2021, a notícia do vazamento de 220 milhões de CPFs e aí outros dados relacionados a esse CPF, como nome, a placa de carro, o endereço, idade, uma quantidade maior até do que a quantidade de habitantes no Brasil, porque isso envolve pessoas já falecidas e pessoas que não moram no país. E também, mais recentemente, um vazamento aí de 100 milhões de telefones celulares e dos dados relativos aos titulares desses números de telefone celular. Então, já se pode ver uma maior atenção e uma maior preocupação com a proteção dos dados pessoais e com o tratamento adequado, e isso também causa danos à reputação das empresas que são envolvidas nesses incidentes com dados pessoais, e principalmente com uma espécie de incidente que acaba tendo mais repercussão, que é o vazamento dos dados pessoais. Também tivemos no final de 2020, mas foi publicada no início deste ano de 2021, a Resolução 363 do Conselho Nacional de Justiça. Essa Resolução 363 regulamenta ou dá orientações para os tribunais do país regulamentarem a Lei Geral de Proteção de Dados. O fato de o CNJ ter feito um ato genérico, deu margem para os tribunais regulamentarem, isso tem levado a atos diferentes, a normativas diferentes e até mesmo contraditórias em alguns pontos. Isso é algo que vai ser debatido, provavelmente corrigido. O CNJ talvez tenha que, certamente vai ter que editar novos atos ou fazer algo para tentar uniformizar essa regulamentação diferente que já surgiu no Brasil, para evitar
em segurança jurídica e tratamento diferenciado por tribunais diferentes de situações semelhantes. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi estruturada e já está em pleno funcionamento, apesar de ter uma estrutura pequena, já fez vários atos, já avançou bastante nas suas atribuições e na regulamentação da LGPD. E aí nós tivemos esse ano a publicação do regimento interno da NPD, de uma agenda regulatória, do planejamento estratégico, a 10 prioridades da NPD para os anos de 2021 e 2022, e agora também está aberta ainda uma tomada de subsídios para a regulamentação pela NPD dos incidentes de segurança com dados pessoais. Então a NPD tem sido bastante atuante e exercido uma função, em princípio, de educadora, e ao meu ver até adequada pela falta de cultura que a gente tem no Brasil, uma função educadora tanto para os titulares sobre os seus direitos e o exercício deles, e também para as pessoas que realizam atividade de tratamento, os agentes de tratamento de dados pessoais, para uma adequação e a implementação correta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então a NPD já fez bastante nesse ano e eu acredito que ainda deve seguir nesse ritmo e a gente vai ter muitas novidades e atos regulamentadores da LGPD ainda em 2021 e também em 2022. Apesar de as sanções administrativas previstas na LGPD só forem aplicáveis a fatos que ocorrerem a partir de 1º de agosto de 2021, isso não impede, como eu já falei, a existência de conflitos e processos judiciais sobre o descumprimento da LGPD e aí sobre a prática de atos ilícitos e de danos ocorridos em virtude do descumprimento de normas da LGPD. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque o fato de a gente não ter ainda sanções administrativas em vigor não impede a atuação do judiciário na aplicação da LGPD e aí até mesmo a condenações dos agentes de tratamento por descumprimento das normas legais. Então, eu acredito que esse ano de 2021 nós já temos, nesses menos de 3 meses do ano e em 6 meses de vigência da LGPD, já se iniciou um processo de consolidação de uma cultura de proteção de dados no país, o que tem se refletido na prática. E, por exemplo, a política de privacidade do WhatsApp, que deveria ter sido alterada em fevereiro, ela foi em princípio postergada para maio, porque muitos usuários ficaram insatisfeitos e migraram para outros aplicativos de mensagem. Isso também não impede até que haja uma ação coletiva ou ações individuais questionando essas políticas de privacidade, principalmente a necessidade de que os usuários tenham seus dados compartilhados pelo WhatsApp com outras empresas. Outras questões que foram bastante discutidas, que as pessoas se preocupam mais: fornecimento de CPF em farmácia, em outros estabelecimentos comerciais. Qual é a finalidade disso? Para que vai ser usado o nosso CPF quando é informado na compra? O recebimento de ligações, de e-mails indesejados, por que as empresas têm o nosso telefone, têm o nosso e-mail e por que nos ligam? Isso também tem sido questionado e as pessoas estão mais conscientes de que podem exigir que a empresa apague os seus dados, que não ligue, que não mande mais e-mails, porque há uma proteção mais clara hoje em dia na LGPD, apesar de que desde o Código de Defesa do Consumidor a gente já tinha proteção e regras suficientes para isso. Então, o vídeo de hoje era só. Eu queria destacar esses 6 meses de entrada em vigor da LGPD que mudou nesse pequeno espaço de tempo, e logo mais eu volto com mais vídeos sobre questões de direito, educação, tecnologia e processo. Até mais!